Fala, pessoal. Boa noite, tudo certo? Tudo em paz? Espero que com vocês esteja tudo tranquilo aí e que a gente continue aí crescendo a cada dia aí no conhecimento da palavra. Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje. Essa aqui é aí a sexta aula e eu quero jogar a tela para vocês aí. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre igreja, né? O que de fato é igreja, né? Pastor, do que a gente está falando quando a gente fala de igreja? Eu quero falar com vocês aqui sobre isso e esclarecer que existem pelo menos, né, dois aspectos aí da igreja. O que foi isso aqui? Existem pelo menos duas coisas aí, né, que a gente vai chamar de igreja, beleza? Então, quando a gente fala de igreja, fica ligado aí para entender aí do que a gente está falando. Vamos lá, então. O primeiro aspecto que a gente precisa entender é a igreja de Deus. A igreja de Deus, né, que é o termo bíblico, muitas vezes é conhecida, é literalmente, né, traduzida, né, se nós fôssemos buscar aí na origem da palavra, como Assembleia de Deus. Né? Literalmente, igreja de Deus significa isso, né? É reunião do povo de Deus, né? Uma reunião solene, né? Uma organização ali, o pessoal se ajuntou, um ajuntamento, está tendo uma reunião ali com o povo de Deus. E quando a Bíblia diz que é a igreja de Deus, está falando disso, né? O povo de Deus, é o povo de Deus reunido ali em algum lugar, fazendo alguma coisa também, né? Beleza? Então, sobre essa igreja de Deus, o que a gente consegue entender sobre isso? Há um conceito que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um conceito de um escritor chamado Wayne Grudem. Wayne Grudem é um teólogo batista. Ele vai dizer o seguinte: a igreja é o conjunto de todos os santos de todos os tempos pelos quais Cristo morreu. Ou seja, é os crentes de todas as épocas, né? Que receberam o perdão dos pecados em nome de Jesus, né? Pelos quais Cristo morreu. Então, resumindo, é todo mundo que vai morar no céu. Beleza? Esse pessoal aí é a igreja espiritual, a igreja de Deus. É a igreja que a Bíblia se refere, né? Muitas das vezes aí, ao povo de Deus. Por exemplo, essa igreja aqui é aquela que a Bíblia vai dizer que é sal e luz. Essa igreja aqui é aquela que a gente entende aí que é, por exemplo, né? São os filhos de Deus, né? Sabemos que tem seu nome e tal. Essa igreja aqui é aquela igreja que a Bíblia vai dizer que são as ovelhas do pastoreio. Eles estão ali no seu pasto, né? Enfim. Essa igreja aqui é a igreja que Paulo vai chamar, por exemplo, de coluna, né? Coluna da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Essa igreja aqui é a igreja que a Bíblia se refere a muitas outras coisas lá para falar dessa igreja, né? A igreja espiritual, o povo de Deus sobre essa terra e que, de fato, é o povo que vai morar no céu. Beleza? Então, isso ficou bem claro, é o povo de Deus, o povo vai morar no céu, é o pessoal aí que Cristo lavou os pecados e eles foram perdoados. Esse povo aqui é a igreja de Deus, é a Assembleia de Deus, é o povo de Deus reunido em vários lugares do mundo, né? Não só nas quatro paredes. Nós temos outro aspecto da igreja, que é a igreja como entidade do terceiro setor. E aqui o negócio pega um pouquinho para a gente entender. Muita gente tem dificuldade de entender isso aqui, né? A igreja, ela é hoje também uma entidade do terceiro setor. Pastor, e o que é isso? Nós temos pelo menos três... Deixa eu abrir a tela para vocês aqui, né? Como é que faz isso? Beleza. Nós temos pelo menos três modelos de entidades, né, no Brasil, na legislação brasileira. A primeira são as entidades do primeiro setor. E o que são isso? São empresas estatais, o próprio Estado, né? O funcionário público é uma empresa do primeiro setor porque ela gerencia toda a questão econômica, o funcionamento de prestação de serviços ligados ao Estado, né? Financiados pelo Estado. Então, são empresas do primeiro setor. Empresas do segundo setor, elas são caracterizadas
pela sua finalidade lucrativa. Então, tudo aquilo que dá lucro, todo comércio, toda empresa, que mais? A empresa de caminhão, empresa de transportar comida, empresa de roupa, tudo isso, né, todo mercado, tudo que tem um fim lucrativo é considerado uma empresa do segundo setor. A empresa do segundo setor, elas têm fins lucrativos, né? São empresas aí que visam o lucro, visam o enriquecimento de algum empresário, de algum grupo, né, de empresários, enfim. As empresas do terceiro setor são empresas sem fins lucrativos. Quando eu falo de empresa, eu estou falando de pessoas jurídicas, né? Tem o CNPJ. Então, empresas sem fins lucrativos. O que é isso? São empresas filantrópicas, né? São ONGs. Deixa eu colocar um outro conceito aqui, que aí vai ajudar mais vocês, né? Esse conceito aqui é muito comum, se você jogar na internet vocês vão encontrar, que é o conceito das empresas de terceiro setor a respeito dessas questões. Então, vamos lá. Observe o conceito. Empresas do terceiro setor. Eu estou empresa aqui. A empresa do terceiro setor. Vou botar aí. Não, está errado. É um terceiro setor. O terceiro setor é formado pelas organizações privadas sem fins lucrativos prestadoras de serviço público, ou seja, né, a população. São popularmente conhecidos também como ONGs, né, organizações não governamentais. Essas organizações ou entidades devem preencher simultaneamente 5 critérios pré-estabelecidos. Quais são eles? Elas precisam ser privadas, ou seja, precisam ser particulares, não são instituições ligadas ao governo, elas precisam não ter um fim lucrativo, ou seja, o objetivo não é produzir o enriquecimento do pastor, do membro, de algum empresário que está bancando isso. Se ela fizer isso, ela vai ter sérios problemas. É o que acontece com algumas igrejas grandes aí, que constantemente a justiça está dando em cima delas, né? Está pressionando. Por quê? Porque alguns pastores, eles recebem por comissão. E você sabe que se você recebe por comissão, você trabalha mais a fim de ganhar mais, né? E quem ganha mais, o nome disso é enriquecimento, né? Se eu trabalho para me ganhar mais, para me bater minha meta, então isso é lucrativo, né? Isso é um fim lucrativo. Eu estou buscando lucrar mais. E a igreja, por ser uma ONG, ela não pode ter um fim lucrativo, beleza? Ah, pastor, mas a igreja movimenta dinheiro. Mas esse movimento de dinheiro é para o sustento dela, né? O dinheiro volta inteiramente para ela. Ah, mas tem, por exemplo, né, o pastor que recebe, a zeladora, mas essas pessoas são prestadoras de serviço. Né? O pastor, ele, via de regra, ele é um teólogo formado e ele presta serviço religioso, né? Ele explica a Bíblia e tal, e o salário dele, né, a prebenda, que não é salário, é prebenda, é fixado, né? Pelo menos nas igrejas batistas funciona assim, né? O pastor ele não ganha por produção, né? Por comissão. Ele é mantido, ele é sustentado para prestar serviço para a igreja, assim como a zeladora, por exemplo, né? Então, a finalidade não é ser lucrativo, não é produzir lucro do pastor. Isso acontece, mas isso, né, em algumas outras igrejas, mas isso não deveria acontecer, porque nós somos, né, deveríamos ser uma empresa sem fins lucrativos. Beleza? Uma outra característica é que ela precisa ser institucionalizada. O que é isso? Ela precisa ser uma instituição que tem deveres e alguns privilégios também. Né? Mas qual é o principal objetivo disso? É fazer com que ela se responsabilize por alguns atos acontecidos. Por exemplo, fizemos parte de uma igreja, uma época, em que, né, convidaram o pedreiro para resolver um problema lá do telhado, e ele caiu do telhado. E ele caiu do telhado e quebrou a perna. E aí a igreja, instituição, se responsabilizou por ele, né? Aí o pedreiro caiu, vamos lá. Então, leva o pedreiro para o hospital, né, compra o medicamento. Aí o pedreiro vai ficar 6 meses sem trabalhar. A igreja vai, né, manter a cesta básica, vai ajudar ele, porque a instituição estava responsável por ele, né? Chamou ele para prestar o serviço
né? E ele caiu, se acidentou ali, então a instituição é responsável por isso, beleza? Se não é essa instituição, quem é o responsável? Ah, é o pastor. Ah, mas o pastor não estava na hora. E aí? Não, o pastor não mandou ele subir. E aí? Então fica um negócio meio solto. E aí é problema na certa, né? Outro exemplo, tá as crianças na sala e uma criança se acidenta ali com outro, né, com um lápis, fura outra criança, ou a criança cai e se fura. Quem é o culpado? Quem é responsável? Quem vai arcar com o prejuízo, né, curativo, levar para o hospital? Quem responde por isso é a instituição. Então, a igreja precisa ser uma instituição porque ela precisa ser fiscalizada, ela precisa ser cobrada em algumas áreas, beleza? Então, a gente, né, é uma instituição, essa instituição, é esse CNPJ que muitas das vezes, quando a gente foge de alguns estabelecimentos, né, por exemplo, lockdown, e coisas nesse sentido, é essa instituição aqui que é penalizada. A diretoria, a conta bancária, beleza? As instituições do terceiro setor, elas são auto-administradas. O que quer dizer isso? Quem manda nela não é um empresário, não é alguém que tem dinheiro. Quem manda nela é ela mesma, né? Nas igrejas batistas, por exemplo, as igrejas elas são regidas por assembleia. Democraticamente, a gente vota o que faz, como é que gasta o dinheiro, se convida o pastor, se não convida. A maior autoridade na instituição é ela mesma, beleza? Não existe um empresário, não existe um dono. Mas aí é o problema, por exemplo, que aconteceu no Instituto Lula, né? O nome do instituto é Instituto Lula e quem mandava era o Lula. Só que o Instituto Lula era bancado por doações, assim como a igreja, né? Só que quem gerenciava era o Lula. Então, olha o problema aí, né? Porque tinha um empresário, tinha alguém por trás. Quando, na verdade, essas instituições do terceiro setor, elas precisam ser administradas por pessoas que trabalham ali e essas pessoas precisam estar mudando constantemente, né? Precisam ser eleitas democraticamente, como é o caso da igreja. Outra coisa é que as pessoas que fazem parte dessa organização, elas precisam estar ali de forma voluntária. Beleza? Então, ninguém pode estar na igreja porque foi obrigado, porque o pai mandou, porque foi ameaçado. Beleza? Então, isso fere os princípios aí da, da, de uma organização não governamental, né? De uma organização do terceiro setor, perdão. Beleza? Então, esses pontos precisam ser seguidos. É interessante a gente pensar nessas empresas do terceiro setor, porque como elas não têm um fim lucrativo, elas são isentas de muitos impostos. Obviamente, se a gente não ganha dinheiro, e se todo o nosso dinheiro ele é dividido, distribuído, né, para aula de criança, para aula de música, né, para, por exemplo, oração pelos doentes, sustentar o pastor que visita, né, o pessoal no hospital. Então, o governo entende que isso é benéfico, que isso é bom, né, que ninguém está ficando rico por causa disso, e por conta disso, a igreja ela tem isenção em alguns impostos, né? É uma coisa boa. Mas ela precisa seguir à risca todos esses critérios aqui para que ela tenha a isenção de alguns impostos, né? Caso ela não tenha isso aqui, esteja ferindo isso aqui, ela é então multada. Olha aí como as coisas mudam, né? Beleza? Então, mas eu quero pensar com você na grande diferença. Pastor, essa igreja aqui, ela tem um negócio que é interessante, que a gente chama de hall de membros. E o que é o hall de membros? É o número de pessoas, né, o nome de pessoas que estão envolvidas nessa igreja e que dentro desse organismo jurídico, institucional, né, burocrático, elas podem votar e ser votadas. Né? O nome pode estar na ata que foi registrada em cartório, por exemplo, né, para abrir a conta da igreja no banco. Então, isso aqui é um fato importantíssimo. Né? Se alguma coisa der problema, esses irmãos aqui são os que estão amparados pela lei como membros da igreja. A pergunta que fica é: como é que a gente consegue garantir que essas pessoas aqui. Deixa eu até botar a luzinha. Cadê a luzinha? Que essas pessoas, né, aqui, ó, que compõem o rol de membros, né, que estão aqui envolvidos na igreja, trabalhando e administrando, né, muitas vezes o dízimo e tal. Como é que nós vamos garantir que essas pessoas sejam igrejas de Deus vivo, né? Sejam pessoas convertidas? Como é que a gente vai garantir isso? A forma que a igreja batista, as igrejas batistas encontrou
para fazer isso é pensar no batismo. Como assim? A única forma de garantir que os membros, a única forma de garantir que os membros sejam crentes é exigindo, né, colocando como um requisito básico aqui, que para fazer parte do rol de membros da igreja, você precisa ser batizado. Por que isso? Porque subentende-se, né, espera-se, o certo seria isso, né, que pelo menos quem foi batizado saiba o que é ser filho de Deus, saiba o que é salvação pela graça, né, saiba a diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, saiba, né, manusear a Bíblia, porque afinal de contas a gente está falando de um crente. Então, espera-se, né, o certo seria isso, a gente está lutando por isso, para que as pessoas que estão dentro da igreja, ocupando os cargos da igreja, que elas sejam pelo menos crentes, né? Entendeu? Então, o batismo seria essa porta de entrada para a rol de membros da igreja. Pastor, isso está na Bíblia? Irmão, isso não está na Bíblia. Isso é criação nossa, coisa humana nossa, organização humana, para tentar dar seriedade à coisa, né? No tempo de Jesus, não havia, por exemplo, aqui, empresa do terceiro setor, a institucionalização da igreja. Não havia nada disso porque a igreja era famílias que se reuniam para comer e para orar junto. E para falar de Jesus para outras famílias. Não tinha o prédio, não tinha o som da igreja, a igreja não tinha um caixa, né, que precisa ser prestado conta, que a gente precisa mostrar para o governo que todo o nosso recurso está sendo aplicado de forma filantrópica, né? Não tem ninguém ficando rico com o dinheiro da igreja. Então, tudo isso aqui foi necessário para a igreja continuar dando bom testemunho. Beleza? Isso aqui é coisa necessária para a sociedade, né? Coisa humana. Os irmãos do hall de membros não necessariamente vão morar no céu. Quem vai morar no céu é essa galera aqui, ó, que é sal, que é filho de Deus, que é ovelha, que é rebanho de Deus, que, entendeu? Israel de Deus. Esse pessoal que vai para o céu. Esse pessoal aqui é o pessoal que foi organizado e foi institucionalizado como os representantes da igreja. Beleza? Então, o corpo da igreja, juridicamente falando, né, que tem respaldo para a igreja, que pode votar e ser votado, é esse pessoal aqui. É esse pessoal aqui que, por exemplo, assina o livro na sessão, dizendo, por exemplo, que pastor vai convidar, se vai vender o terreno da igreja, se a igreja vai, entendeu? Fazer alguma coisa. Esse pessoal aqui é o que a justiça vai entender que faz parte da igreja. A igreja física, né? E esse pessoal aqui é o pessoal que vai morar no céu. O batismo é uma forma de tentar filtrar, né, para que as pessoas do rol de membro da igreja sejam convertidas, sejam de fato filhos de Deus. Né? Saibam aí quem é Jesus, pelo menos, né? Beleza, gente? Então é isso. Eu acho que era interessante a gente saber fazer essas distinções aí, porque em alguns momentos a gente fala de igreja e eu percebo que o pessoal espiritualiza muito, né? Tem coisas de igreja que eu resolvo no cartório, que eu resolvo no banco e que o governo quer saber de mim, cadê a nota fiscal, cadê a prestação de conta. E tem coisas que a gente resolve como igreja orando, partilhando das necessidades, dando comida para o irmão, porque isso foi o que Jesus mandou nos fazer. Beleza? Uma coisa necessariamente não tem nada a ver com a outra, uma coisa é espiritual e outra coisa é burocrática, é humana e tal, mas são coisas diferentes que a gente precisa saber administrar. Beleza? Então, estamos juntos. Quando a gente fala de igreja, a gente fala nessas duas perspectivas e que você tenha, né, sabedoria para saber de que tipo de igreja a gente está falando, né? Que tipo de igreja é responsável pelo quê? Uma é responsável por dar um bom testemunho para a sociedade e outra é responsável por cuidar de pessoas, para pregar o evangelho, para orar por pessoas. Beleza? Eu espero ter ajudado aí e esclarecido algumas coisas sobre a igreja. Um forte abraço, então, e a gente se vê na próxima.